Glória a Deus. Gente, eu já disse que eu amo vocês hoje já? Ainda não? Eu amo vocês. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Quem está pronto para mais de Deus aí? Quem está pronto, quem está pronta para viver essa nova história? Sabe, ontem o Pai derramou algo muito precioso sobre nós. Desde o dia 24 de novembro deste ano de 2022, nós estamos com a oportunidade de entrarmos em um novo tempo. E ontem, todos que estavam presentes entraram nesse novo tempo, amém? Quem não veio pode entrar. Pergunte-me, como, pastor? Lá no canal do YouTube, Avivamento para as Nações, nós liberamos a mensagem de ontem. E eu te aviso, só assista ou só ouça se tiver estômago. Tem alguém que tem estômago aqui? Então você pode assistir em nome de Jesus, amém? Quem não tem, não pode assistir, não pode ouvir. Mas é forte o negócio. Esse tempo é um tempo extraordinário. Nós estamos no último mês da estação de outono, a estação de descansar confiadamente no Senhor. Nós estamos no último mês, oh meu Deus do céu, em que a unção que desce do trono do Pai sobre os filhos é a unção de homem. Quem lembra dos 4 seres viventes que estão escritos lá em Apocalipse? Um tem a face de quê? De leão. O outro tem a face de um boi selvagem. O outro tem a face de um homem. E o outro tem a face de uma águia. A unção de homem é uma unção de descanso, em que quanto mais ele confia em Deus, descansa em Deus, mais ele recebe, mais ele abunda de superabunda. Esta é a unção que está sendo derramada aqui agora. Esta unção que você está sentindo, essa presença que você está sentindo, é esta unção que vem diretamente do trono do Pai, para que nós descansemos confiadamente no Papai. Aleluia. Então este último tempo traz coisas extraordinárias. Eu vou começar a soltar um pedacinho aqui hoje, amém? Eu vou até começar a mensagem porque ela vai ser um pouquinho longa, mas necessária. Eu poderia repartir ela em vários, daria para o mês todo, mas não temos tempo para isso, amém? Daqui a pouquinho os 40 dias acabam, iniciam mais 21 dias, são dias proféticos. Então o Pai, ele tem pressa. Por quê? Porque nós estamos atrasados. Não porque ele se atrasou, mas nós estamos atrasados. Hoje ele me trouxe essa convicção que nós estamos atrasados para aquilo que ele já queria fazer, liberar sobre nós, em nós e através de nós. Então, o Senhor nesse tempo ele quer nos colocar, nos posicionar aonde nós deveríamos estar no tempo, na história, para que ele possa liberar, para que ele possa nos dar acesso. Amém? Então esse novo tempo traz muitas coisas boas do Senhor e também traz desafios, ok? E só perguntar aqui, quem viu aquele vídeo lá das ovelhas andando em círculo há dias, assim? Diz que mais de 12 dias. Nem a ciência conseguiu explicar. Por quê? Porque não é algo físico, não é algo que pode experimentar, fazer um experimento ali em laboratório, não é algo que você pode colher uma amostra ali do DNA delas e identificar um padrão. Não, é espiritual. Frequências estão sendo liberadas sobre a terra e a criação sente isso. Você vê o comportamento de manada, todos tendo o mesmo padrão de comportamento. É exatamente o que acontece com a humanidade.
frequências dos céus, da luz, da parte do Pai, são liberadas sobre a terra. Aqueles que entram debaixo destas frequências, eles vão ter um comportamento único. Eles vão se mover segundo o padrão de quem? De Deus. Mas, por outro lado também, existem as frequências de trevas, que são liberadas. E todos nós já nascemos debaixo destas influências, das influências dessas frequências. Logo, o padrão em que a sociedade anda é o padrão dos céus, das luzes ou das trevas? Das trevas. Você vê que a nossa predisposição aqui mesmo, a minha, nossa, a sua, nossa, é de fazer o que é bom ou o que é mal, o que é certo, o que é correto, ou o que é errado. Errado. Por quê? Porque existe uma frequência. Ok? Eu explico um pouco mais lá no áudio do culto de ontem, mas essa é a explicação perfeita e correta daquilo que tem acontecido com as ovelhas, com os cavalos, com as formigas, com os peixes, com os registros e outras criaturas também que ainda não foram registradas, inclusive os seres humanos. O mesmo comportamento, o mesmo padrão. Ok? Então, nesse tempo, nós saímos debaixo desta frequência de trevas e entramos debaixo da frequência da luz do Papai. E foi ontem que fizemos, no nome de Jesus. Então, te convoco a assistir. Tá? Eu lhe faço a seguinte recomendação: já começa na parte da oração. Já vai lá para o final, coloca a parte da oração, esteja concordando e entre debaixo desse tempo, debaixo das bênçãos que este tempo traz. E só então você volta lá do começo para pegar todo o ensino que vai te trazer discernimento, que vai te trazer sabedoria para se movimentar neste novo tempo, no nome de Jesus. Amém? Neste novo tempo, o Senhor Ele está escrevendo uma nova história. É chegado um novo tempo e o Pai está escrevendo uma nova história para muitos que estão me ouvindo. Quantos querem viver uma nova história? Quantos estão cansados, né, daquela história antiga, sem graça, monótono, sem emoções? Eu estou cansado, muito cansado. Eu quero algo novo. Eu quero viver o novo de Deus. Aleluia. Só que alguns ainda têm dúvidas do que Deus está fazendo, e outros ainda não estão confiando completamente naquilo que Deus está fazendo. Quando nós ficamos com dúvidas ou desconfiados, nós não podemos usufruir, desfrutar daquilo que Deus está fazendo. Faz sentido? Porque nós não nos entregamos completamente, nós ficamos em cima do muro, nós não conseguimos nos mover completamente segundo a história, segundo aquilo que Deus está determinando para nós. Eu tenho uma palavra de Deus que eu tenho certeza que irá confirmar nos corações aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está fazendo. Abra comigo Isaías 43, por favor. Isaías 43, vamos ler do verso 18 ao 21. Deus vai falar de uma forma extraordinária. Isaías 43, verso 18 ao 21. O Senhor é bem-vindo, Espírito Santo. Quem encontrou, diga eu amo a Bíblia. Quem não encontrou, diga eu também.
Obrigado, Jesus. Isaías 43, do verso 18 a 21. Vamos ler. Diz a palavra do Senhor: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas dos tempos antigos. Eis que eu farei uma coisa nova, agora ela surgirá. Quando ela vai surgir? Vós não sabeis? Eu farei um caminho no ermo e rios no deserto. O animal do campo me honrará, os chacais e as corujas, porque eu dei águas no ermo e rios no deserto para dar de beber ao meu povo, o meu escolhido. Muita atenção neste texto, neste verso. Este povo eu formei para mim mesmo, eles proclamarão meu louvor. Diga obrigado, Jesus. Veja bem o que o Senhor está dizendo. Ele está nos trazendo o conselho da parte dele, de que nós não devemos nos lembrar das coisas passadas, nem ficar considerando as coisas dos tempos antigos, aquilo que ficou para trás. Não devemos nos manter presos, aprisionados naquilo que ficou para trás. O Senhor está abrindo um novo caminho, e neste caminho Ele está liberando das suas águas, do seu rio. E este rio tem nome: Espírito Santo de Deus. Esse rio é uma pessoa, Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos leva além, adiante, a sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Sem o Espírito Santo nada podemos fazer. Sem o Espírito Santo não podemos viver o novo de Deus. E vejam bem, o Senhor diz que o animal do campo, a criação, o honrará. Por quê? Porque o Senhor deu a eles da água, destas águas. O que isso significa? Que quando nós somos redimidos, que quando nós vivemos o novo de Deus, a criação que outrora gemia começa a louvar o Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Ela vai glorificar o Senhor, se alegrar no Senhor. Não é isso que está escrito em Romanos 8, 19? Que a criação ela geme e aguarda com expectativa a revelação dos filhos maduros de Deus. Aleluia. Verso 21: este povo eu formei para mim mesmo, eles proclamarão o meu louvor. Preste atenção nisso. Isso aqui é uma palavra profética. Você não chegou aqui por um acaso, não. Todos aqueles que entraram por estas portas, foi o próprio Deus que o trouxe. Ele está formando um povo que proclamará o seu louvor sobre a cidade de Boa Vista, o estado de Roraima, a nação brasileira, e vai para as nações. Foi Ele quem fez. É Ele quem está fazendo. Não é homem, não é mulher, é o próprio Deus. É algo sobrenatural. Diga sobrenatural. Não é natural, não. Ei, existem muitos meios de fazer uma igreja crescer, e nenhuma delas Deus me permite fazer. Existem estratégias, técnicas, marketing para fazer uma igreja crescer. Só que uma igreja que cresce com essas estratégias e técnicas, ela é uma igreja artificial e não sobrenatural. Ei, pessoas estão entrando, estão dizendo: pastor, eu vi seu pé, Deus me mostrou seu pé, e quando o Senhor tirou a sandália, eu tive convicção, foram os pés do pastor que Deus me mostrou. E na hora Deus falou: filha, neste lugar que eu vou mudar a tua história, é neste lugar que eu vou te libertar, é neste lugar que eu vou curar as tuas feridas. Meu Deus! Pessoas entram e ficam
ficam dizendo: meu Deus, como esse pastor é maluco, 4 gatos pingados e ele aluga um negócio desse. E Deus mostra para ele a igreja cheia, vai até fora, porta fora. E eu sabendo de nada, só vai chegando as coisas. Ei, isso é crescimento sobrenatural. O Senhor confirmando: aqui é o seu lugar, aqui é a sua família, é neste lugar que eu vou mudar a história. E eu fico assim: meu Deus, o que é isso? Eu sou que nem menino, rapaz, diante de Deus. Eu fico: pai, o que é isso? Uau, aleluia. Não é? E olha que nosso alcance ainda é limitado. Eu tenho poucas pessoas lá no meu Instagram, no Instagram oficial da igreja, do ministério, da família. Poucas pessoas no meu WhatsApp que veem os meus status. Poucas pessoas. Elas vêm, e a maioria nem vem. Vem, mas não vem. Por quê? Por que será? Sei lá, mistério de Deus. Mistério. Para que ninguém diga: foi braço de homem. Significa que devemos deixar de fazer aquilo que tem que ser feito? Não, devemos fazer. E fazer bem, amém? Fazer com excelência. Usarmos aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos para a glória dele. Eu uso meu WhatsApp, eu uso meu Instagram, eu uso meu Facebook para a glória de Deus. Compartilhar os testemunhos, fazer convites, trazer uma mensagem de edificação. Mas você estava com sono quando chegou? Já veio com sono já. Começou que horas o sono? Que horas começou? Não entendi. Chegou aonde? Aqui? Pode colocar. Feche seus olhos, isso. Sabia que tem um espírito chamado espírito do sono? É sério? É sério? Oi? Não sei se é isso. Sei que é um espírito. Vamos ver se é. Pode ser um cansaço natural, mas se começou agora, então não é natural, né? Estava disposta quando estava se arrumando para vir? Oh, então é. Meu Deus. Oi, irmã Fernanda? Oi? Já? Esse espírito tem nome, chama-se Cid. Quem sabe que é o Cid? Oi, Cid. Meu Deus. Está amarrado em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Estenda suas mãos. Pai, em nome de Jesus, eu chamo o anjo do Senhor que caminha comigo. Agora, amarra esse espírito. Eu peço em nome de Jesus. Esse espírito que traz sono, que traz moleza, que tenta tirar a atenção estranha. Nesse lugar você não tem autoridade, rapaz. Na autoridade do nome de Jesus, seja amarrado agora. Anjo do Senhor, amarra. No 3, eu peço, querido anjo do Senhor, leve e lance no abismo. E nenhuma frequência pode continuar sobre a nossa amada irmã Isa. 1, no 3, 2, sai em nome de Jesus, pois lugares áridos, sem direito a retorno, nem a transferência,
em nome de Jesus. Eu declaro vigor sobre ti. Eu declaro vida de Deus sobre ti agora. Seja restituída agora. Em toda a sua psique, o seu sistema nervoso central é visitado agora pela unção do Senhor. 1, 2, 3. Em nome de Jesus. Seja energizada. O que foi, mulher, que você se assustou? O que você sentiu aí? Arrepiou? Ruim ou bom? Não entendi. Quando sua mãe pegou no cabelo? Respira fundo. Como se sente agora? Bem? Ok. Mais fogo, em nome de Jesus. Querido anjo do fogo, peço que o Senhor, que você se posicione atrás dela, em nome de Jesus. Fica até o término do culto. Amém? Obrigado, Jesus. Quem pode dizer obrigado, Jesus? Sim, Senhor, eu vou falar. Sabe por que a maioria das pessoas, elas veem um bannerzinho, um vídeo, um testemunho, e elas não entram por aquelas portas? Quem sabe? Quem já discerniu? Ninguém? Nem imagina? Posso falar para vocês? Quem quer saber? Porque a maioria pensa o seguinte: é só mais uma igreja. É só mais uma igreja. É a mesma coisa que as outras. É tudo do mesmo jeito. É isso que elas pensam. E elas pensam isso por quê? Porque elas foram feridas em alguma igreja. Então elas firmaram dentro disso o seguinte: é tudo igual. Muitos já visitaram uma, visitaram duas, visitaram três e viram o mesmo padrão. Aconteceu a mesma coisa. Feriram, desprezaram, não perceberam. Quem já foi em um lugar que entrou e saiu e ninguém nem perguntou seu nome? Eu já fui em um lugar assim. O que a pessoa pensa? Nunca mais volto lá. Não é? Você voltaria? Eu volto. Meu Deus, como é que é tão assim? Todo mundo ali. Acabou tudo, todo mundo ali. Então é isso que elas pensam. Elas não sabem que Deus está escrevendo uma nova história. Que Deus está fazendo algo novo nesse lugar, nessa cidade. Eu não digo que somos exclusivos, não. Tem mais gente por aí, gente. Chamo de remanescentes. Eu repreendo essa dor de cabeça em nome de Jesus. Agora. Mais, Senhor. Mais dos teus anjos nesse lugar. Amém? Glória a Deus. Então Deus está escrevendo uma nova história em sua vida, meu irmão. Deus está escrevendo uma nova história nas vossas vidas, minhas irmãs. Isso é maravilhoso, sim ou não? Aleluia! E hoje Ele quer nos revelar o seguinte: como é que eu escrevo uma nova história na vida de alguém? É isso que Deus quer nos revelar. Sabe por quê? Porque não basta apenas sabermos que Ele está escrevendo uma nova história. Precisamos entender, diga, entendimento. Precisamos entender como Ele escreve uma nova história. Ok? Amém? Glória a Deus. Abra comigo Gênesis capítulo 12, por favor. Quem não sabe, Gênesis é o meu livro favorito das Escrituras. Não tem como falar de Evangelho sem falar de Gênesis. Não tem como trazer um ensino, uma revelação sem falar de Gênesis. Porque em Gênesis está o princípio de todas as...
Amém, glória a Deus. Gênesis capítulo 12, nós vamos ler do verso 1 até o 3. Nós vamos ver aqui, nós iremos aprender com essa história como Deus escreve uma nova história na vida de alguém. Não é simplesmente Deus começar a escrever e acabou. Não. Existem etapas, existem processos. Eu já quero te adiantar, vale a pena. Vamos ler? Diz a palavra do Senhor. Ora, o Senhor havia dito a Abrão: sai-te do teu país e da tua parentela e da casa de teu pai para uma terra que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei e farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. E eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Diga obrigado, Jesus. Aqui nós estamos vendo Deus começando a escrever uma nova história na vida deste homem e da sua família. Qual o nome deste homem? Abrão. O que Deus queria fazer na vida de Abrão mesmo? Queria fazer dele uma grande nação, queria abençoá-lo, queria fazer dele uma bênção para todas as famílias da terra, queria fazer dele grande e o nome dele grande na terra, não é isso? 5 coisas Deus queria fazer. Uma nova história. E a história anterior de Abrão, como é que era? Ele estava destinado a viver outra história, uma história totalmente diferente desta que Deus estava desejoso de escrever para ele. Abrão, ele seria pai de um povo só. Seria um pai de um povo, ia formar um povinho ali, ia ser pai deles, certo? Seria rico, porém infeliz, e sem descendentes, ou seja, a descendência iria acabar. Quando ele morresse, acabaria a sua descendência. O seu nome ficaria esquecido na terra. Essa era a história de Abrão. Esse era o destino de Abrão. Ok? Ser rico, porém pequeno, infeliz e sem descendência, com os seus dias contados na terra. Essa, em resumo, seria a história de Abrão. Porém, Deus olhou para ele e falou assim: não. Abrão será pai de muitos povos. Abrão será abençoado e será uma bênção. Ele será numeroso nesta terra, e por meio dele todas as famílias da terra serão abençoadas. Vou fazer de Abrão um homem grande na terra, de modo que podem passar milênios, ainda continuarão a falar dele, do nome dele, da descendência dele. Deus escreveu uma história tão linda, meus amados, para Abrão, tão linda, que Deus olhou e falou assim: cara, eu vou engrandecer esse cara tão grande, Deus vou fazer ele tão grande, a família dele tão grande, que eu vou pegar o nome dele para ser o meu sobrenome. Hoje Deus é conhecido como Deus de aleluia, glória a Deus. Uma nova história foi escrita na vida deste homem. Aleluia. Porém, para que Abrão vivesse uma nova história, ele teria que fazer algumas coisas. Diga: atitudes. Percebam que não era uma única atitude, eram atitudes. Primeiro, ele deveria deixar alguém para trás? A velha história.
ele deveria deixar a velha história da vida dele para trás. O Senhor disse: sai-te do teu país, sai-te da casa do teu pai, sai-te do meio dos teus parentes e vai para o lugar que eu vou te mostrar, Abraão. Não tem como viver uma nova história preso numa história antiga, sim ou não? Mas tem muita gente que quer viver uma nova história ainda preso na história antiga, quer ficar andando nas duas, sabe? Alternando, intercalando nas duas histórias. Não tem como. Ou vivemos uma nova história, ou continuamos a viver uma história antiga. Quem está entendendo? Só pode viver uma nova história quem pôs fim na história passada. É preciso colocar um ponto final na história passada. Mas tem muita gente que, ao invés de colocar um ponto final, está colocando ponto seguido. Resolve? Resolve ou não resolve? Tem que colocar um ponto final. Uma nova história só começa quando outra termina. Glória a Deus. Não tem como ficar variando, gente. Não, história antiga, história nova, história antiga, história nova. Não. Não é assim que funciona. O que Deus disse para Abraão? Sai. Em outras palavras, deixa esta história antiga, porque tem uma nova história para você, Abraão. Aleluia. Deus está nos dizendo hoje: saiam, deixem este lugar de vergonha, deixem este lugar de humilhação, essa história de mágoas, essa história de infidelidade, essa história de engano, de mentiras, essa história de ilusão, de fraqueza, de maldição, de inveja, de traição, de falsidade, de esquecimento, de traumas. Deixem, saiam, ponham fim nisso logo. Aleluia! Porque eu quero começar uma nova história. Esse é o tempo de vivermos uma nova história. Aleluia! O Senhor quer nos engrandecer. O Senhor, Ele quer nos prosperar. O Senhor quer nos fazer uma bênção para toda a nação e as nações. Eu pergunto: Abraão saiu? Abraão deixou? Foi fácil? Valeu a pena? Sim ou não? Será que ele faria de novo? Você teria a coragem que Abraão teve? Eu teria a coragem que Abraão teve de pôr um ponto final, um basta na história antiga? Sabe, queridos, se hoje nós estamos aqui, foi porque eu tive a coragem de dar um ponto final em uma história. Na minha. Deus falou: você vai ser pastor. E eu fiquei: uau, que bacana. Já estava numa igreja batista ainda, tradicional. E a história não estava boa não, gente. Era uma história de perseguição. Era uma história de descrédito, uma história de escravidão, uma história de humilhação, uma história de medo, uma história de insegurança, de incertezas. Mas um dia o Senhor falou para mim: eu tenho uma nova história para você. E eu disse: eis-me aqui. Ele falou: sai. Aí eu falei: amém. E eu saí. Foi doloroso? Muito doloroso. A história da minha vida girava em torno daquela comunidade. Os meus amigos, nossos amigos eram todos de lá. Nosso ciclo de amizade era lá. Os conhecidos eram de lá. Entendeu? O rolê era com a galera de lá.
Nós não tínhamos amigos fora, amigos de outros lugares, não. Era tudo de lá. E quando decidimos colocar um ponto final na história, quem ficou para trás? Todos eles. Imagina. Que dor. Perder todo mundo assim. E mais, não somente as amizades, mas algo que eu amava muito. Eu amava demais. Sabe o que era? Reputação. Pense em algo que eu amava. Não, Mateus é um exemplo para nós. Mateus é a esposa, uau! Eu vejo ele como um pastor, um homem de Deus. Cara, é o cara. Depois que pus um ponto final, até o diabo disseram que eu estava ouvindo. Que não estava ouvindo Deus, não era o diabo que eu estava ouvindo. Aí você ouvia essas coisas. Todo mundo dizia que você era um traidor, que você abandonou a família. Eu acredito que Abraão ouviu coisas assim. Oh, meu filho, está deixando seu pai, está deixando seus irmãos, está deixando sua nação, seu país, sua comunidade. Tem que ter coragem de pôr um ponto final. Porque enquanto não é posto um ponto final na antiga história, não se consegue viver uma nova história. Se hoje estamos a viver uma nova história, é muito melhor, né? Meu Deus do céu. É porque um dia houve a coragem de romper, de terminar a outra, a antiga. Deus disse para Abraão: caminha para o lugar que eu vou te mostrar. Eu pergunto, Abraão saiu, sim ou não? Ele caminhou, sim ou não? Se Abraão não tivesse saído, ele não teria entrado em um novo tempo e por isso não poderia viver uma nova história. Vamos para o verso 4, vamos ler até o 6 aqui, ó. Vamos ver realmente se ele teve essa coragem, se ele ficou enrolando. Gênesis 12, verso 4 ao 6. Assim Abraão, partiu, como o Senhor lhe havia falado, e Ló foi com ele. E Abraão tinha 75 anos de idade quando ele partiu de Harã. E Abraão tomou Sarai, sua esposa, e Ló, filho de seu irmão, e todas as posses que haviam ajuntado, e as almas que eles tinham obtido em Harã. E eles saíram para a terra de Canaã, e para a terra de Canaã eles vieram. E Abraão passou pela terra até o lugar de Siquém, até a planície de Moré. E os cananeus estavam nesse tempo na terra. Olha só, Abraão saiu. Abraão deu um ponto final. Vejam que não foi Sarai, não. Não foi Ló, não. Foi Abraão. Quando eu fui dar um ponto final na minha história antiga, não foi minha esposa que foi lá, não. Foi eu. Eu que tive que ter coragem de pôr um ponto final. Foi difícil? Foi mais difícil para mim do que para ela. Sabe por quê? Porque quando ela chegou, eu já estava lá, ó. Tinha chegado já fazia 3 anos, né? Eu estava lá há 5, então 8 anos ali. Mas sabe, Nora, Massuri, Cantalabas, eita glória! Sabe o que significa 8? 8 significa o novo de Deus. Diga, prova, pastor. Quantos irmãos Davi tinha? Quantos? 7. E ele era o... Quem foi escolhido para ser o novo rei de Israel? O 8º filho, chamado Davi. 8 é o novo de Deus. Era o tempo de escrever uma nova história, de viver uma nova história. Aleluia. Glória a Jesus. Foi Abraão que tomou a atitude de pôr o ponto final. E eu pergunto, Abraão saiu sozinho, sim ou não? Foi só ele, o ponto final foi só ele que deu e saiu sozinho? Deixou todo mundo para trás?
Não, saiu ele, saiu sua família, sua esposa. Ainda foi um agregado chamado Ló, seu sobrinho. Eu não quero entrar muito nessa questão do agregado, certo? É uma outra mensagem. Abraão não saiu sozinho, ele levou sua família com ele. O ponto final que foi dado, uma nova história que foi iniciada, não foi somente para Abraão, foi para Abraão, a sua esposa, a sua família. Amém? Preste atenção nisso. A nova história que Deus está escrevendo na sua vida não é somente para você, é também para a sua família. Aleluia. Quem pode aplaudir Jesus, o Rei da Glória? É assim que Deus começa a fazer. E muita gente não entende como é que é. Aí acaba o quê? Se frustrando. O tanto de gente frustrada que existe, não somente fora, mas dentro das igrejas, frustrados. Por quê? Porque foram cheios de expectativas e todas elas não foram atendidas. Eu ouvi algo recente que alguém me falou, só não lembro quem, que nós ensinamos aquilo que Deus quer das pessoas, mas não, lembrei quem foi o profeta Rogério da Bahia. Nós ensinamos aquilo que Deus quer das pessoas, mas não ensinamos como elas devem oferecer aquilo, ou devem fluir segundo aquilo que Deus quer. Aí as pessoas ouvem o que elas devem fazer, mas elas, por não entenderem como devem fazer, acabam não fazendo. E o que acontece? Frustração. Faz sentido para você? Não tem orientação. Exatamente. Não, Deus fala que você vai fazer isso em você. Quem já recebeu uma profecia? Pronto, vou falar assim. Uma profecia que vai ficar rico, uma profecia que vai casar, uma profecia que vai ter uma casa bacana, uma profecia que vai ter um ministério de fogo, sei lá, alguma coisa assim, uma profecia. Aqui, a sua maioria. Pergunta, quem já está vivendo essa profecia? Quem está vivendo já a profecia? Está vivendo? Está vivendo? Se você chegar em qualquer igreja e você perguntar, quantos aqui tem uma promessa de Deus? A maioria vai levantar a mão. Aí mantenha a mão levantada. Agora, quantos estão vivendo a promessa? Mantenha a mão levantada. A maioria, ó. Sabe por quê? Receberam uma palavra de Deus, mas não entenderam como se mover em direção daquela palavra, e por isso não estão vivendo a palavra. Pergunto, Deus mentiu? Então o que aconteceu? O meu povo perece por falta de conhecimento. Assim, é um exemplo bem claro mesmo. Revelam para a pessoa que ela está debaixo de uma obra, de uma macumba, mas não quebram a obra. Então a pessoa sai de lá revelada que tem uma obra, mas continua aprisionada. O que mudou? Nada. Entendeu? Agora ela sabe que aquilo que está acontecendo é por causa de uma obra. Vamos se libertar daquilo, né? Olha só, então vamos lá. Então a ordem foi: Abraão sai e vai indo, né? Vai caminhando até eu falar contigo, não foi isso? Abraão só parou quando Deus lhe mostrou o lugar. Sim ou não? Eu pergunto: como Abraão soube que ali era o lugar? Como ele soube? Como saber que você chegou no lugar em que Deus vai escrever a sua nova história? Como saber que este é o lugar, ou que é outro lugar? Abra comigo Gênesis 12. Vamos ler do verso 7 ao 9, por favor.
Diz a palavra de Deus: e o Senhor apareceu a Abrão e disse: a tua semente eu darei esta terra. E ali ele edificou um altar ao Senhor que lhe apareceu. E ele moveu-se dali para o monte ao leste de Betel e armou sua tenda, tendo Betel ao oeste e Ai ao leste. E ali ele edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. E Abrão viajou, indo adiante para o sul. Como foi que ele soube? Repita comigo: Deus apareceu a ele, Deus falou com ele. O lugar em que Deus vai escrever uma nova história para você e para a sua família é no lugar que Ele vai aparecer para você e vai falar com você. Ele vai se revelar a você. Deus apareceu a ele naquele lugar e Deus falou com ele naquele lugar. Então, onde Deus aparecer a você e falar com você é o lugar onde Ele vai escrever a sua nova história e também para a sua descendência. Diga obrigado, Jesus. É isso, filho. Tem muita gente que está em lugares que Deus não confirmou, Deus não falou. Tem muita gente que está em lugares que Deus não se revelou. Tem como viver uma nova história? Impossível. Abrão só começou a viver uma nova história quando ele chegou na terra de Canaã e Deus apareceu para ele e falou com ele: é aqui que eu vou fazer aquilo que eu te falei que faria, e é para ti e para os teus descendentes. Para que uma nova história ela seja vivida, é aqui que é o X da questão, gente. Não basta apenas mudar de lugar, não basta apenas dar um ponto final na história antiga. Tem algo mais. Quem quer saber? É exatamente aqui, que muitos se perdem, que muitos deixam de usufruir daquilo que Deus está escrevendo, param, ficam paralisados. E agora? O que farei? O que fazer? Para onde ir? Fica desse jeito. Repita comigo: não basta apenas mudar de lugar, mas é necessário mudar de mentalidade. Amém? Pense comigo: dá bom ou dá ruim iniciar uma nova história com a mesma mentalidade antiga? Dá ruim. Por quê? Por mais que o autor, que é Deus perfeito, tenha escrito uma nova história, o personagem, o ator, a atriz que está a viver essa história, se não tiver sua mente renovada, não vai caminhar conforme está escrito. Sabe o que vai fazer? Vai tentar criar uma história paralela. Fique comigo que a gente vai ver. Então não basta mudar de lugar, é preciso mudar de mentalidade. Diga: caráter, comportamento, mania. Gênesis capítulo 12, por favor, do verso 10 ao 16. Vocês vão entender. Oi? 12, do 10 ao 16. Olha o que aconteceu aqui, Deus já havia falado que ia escrever uma nova história, sim ou não? Já tinha confirmado o lugar em que iria começar a escrever? Ok, mas veja o que aconteceu. E houve fome na terra, e Abrão desceu para o Egito para peregrinar ali, pois a fome era severa na terra. Show! E aconteceu o quê? Quando ele estava prestes a entrar no Egito, ele disse a Sarai, sua esposa: eis que eu sei que tu és uma mulher formosa à vista. Por isso acontecerá que,
quando os egípcios te virem, eles dirão: esta é a esposa dele, e me matarão, mas te manterão viva. Dize, suplico-te, que tu és minha irmã, para que eu possa ficar bem por tua causa, e a minha alma viverá por causa de ti. E aconteceu o quê? Quando Abrão havia chegado ao Egito, os egípcios viram a mulher, e que ela era muito formosa. Também os príncipes do faraó a viram e a elogiaram diante de faraó. E a mulher foi levada à casa do faraó. E faraó tratou bem a Abrão por causa dela. E ele teve ovelhas, e bois, e jumentos, e servos, e servas, e jumentas, e camelos. Olha aí, que coisa, né? Olha aqui para mim rapidinho. Abrão tinha dado um ponto final na história lá? Tinha? Mudou de lugar? Eita Deus, vai estar pedindo falar cada coisa aqui. Mudou! Mas a mentalidade mudou? Não! Queridos, tem muita gente que muda de lugar, tem muita gente que sai de lugar, muda até de cidade, muda até de país, mas a mentalidade, ela não muda. E se a mentalidade não mudar, a mesma coisa que aconteceu onde estava vai acontecer aonde está agora. Então não é o lugar. Olhe para o seu irmão e diga assim: irmão, não é o lugar, é a mentalidade. Amém. Adão estava onde? Aonde Adão estava? No jardim, no Éden, né? Na presença de Deus. E o que Adão fez? Pecou, comeu do fruto. Jesus estava onde? No deserto, né? E o que Jesus fez? Foi fiel até o fim. Não é o lugar, não é o ambiente, é a mentalidade, é o caráter, é a mania. Eita glória! Preste atenção nisso. Deus, ele permite que nós passemos por dificuldades. Entenda dificuldades: lutas, provas, privações, no lugar em que ele está escrevendo a nossa nova história. Está entendendo? Tem gente que chega e o ministério fala: uau, aqui é o lugar. Meu Deus, e Deus fala, Deus confirma, Deus mostra. Só que nem tudo são flores. Deveria, seria muito gostoso se fosse. Eita, Jesus, eu vou falar, Senhor. Eu posso falar, igreja? Não, eu vou deixar vocês falarem comigo. Digo assim: igreja não é berçário. Igreja é um campo de preparação para formar filhos maduros para Deus. Amém? Berçário não forma ninguém maduro. Quando você ouviu? Ontem? Quem foi que pregou? Ah, de novo essa mulher. Essa mulher está de olho nos meus esboços. É o Espírito Santo, Marcos. Está na hora. Sim. Olha aí. Olha aí. Você não é vítima. Sim, sim.
Aleluia. Glória a Deus. Então, chegou a hora de amadurecermos, amados. Olhe para o seu irmão e diga assim: irmão, permaneça no lugar que Deus apareceu a você e falou com você, mesmo quando as dificuldades chegarem. Amém? Aponte o dedinho assim, ó, carinhoso, e diga assim: estas dificuldades são para transformar você, para forjar o seu caráter. Aleluia. Amém? É isso. Glória a Deus. Vejam, gente, como a personalidade, o caráter, a mania de Abrão permanecia a mesma. Deus apareceu para ele e falou: é aqui, eu vou te prosperar, tu vai ser uma bênção, teus descendentes vão habitar aqui sobre toda a terra, vou fazer vocês grandes. Aí veio a fome. O que ele fez? Saiu do lugar, saiu da posição. Ainda perdeu, ele quase perdeu a esposa, tá? E os jovens querem casar aí, ó. Gente, amados, eu vou ser sincero com vocês aqui. Olha para mim, por favor, nos meus olhos. Me amem, mas eu tenho que falar aquilo que Deus está me mandando. Muitas das vezes, Deus vai preparar ocasiões para que você fique chateado comigo. Eu vou fazer algo que vai te chatear. Mas não porque eu quero, mas é porque Deus, Ele quer. Sabe para quê? Para forjar o teu caráter. Um teste. Meu Deus do céu. Eu posso falar mais outra coisa? Quem lembra de Paulo na ilha de Malta? Quando foi que a cobra foi revelada? Quando foi? Ele não estava lá pegando graveto, lá madeira para aquecer a fogueira? Em que momento a víbora, a cobra, foi revelada? Porque ele pegou a madeira, não pegou? A cobra estava onde? No meio das madeiras. Mas quando foi que a cobra se revelou e picou ele? Quando ele chegou perto do fogo. Tem momentos que Deus, no meio da igreja, Ele acende um fogo para revelar as víboras. Só assim que é revelado. É forte, mas é real. Tem momentos que Deus, Ele acende um fogo no meio da igreja para poder forjar o nosso caráter. O meu, o seu, o nosso. Vai, que as víboras são para ser expostas para poder, saírem fora. Mas aqueles que não são, aqueles que realmente são filhos de Deus sinceros, que querem a vontade de Deus, querem viver a nova história, o Senhor vai forjar o caráter. E é assim que Deus faz. Que lembra do que diz o provérbio? Que um amigo é como um ferro que afia o outro. O ferro, né? Quem já passou o ferro no outro? Sabe o que? Faísca, sim ou não? É assim que é. A lima na faca. É assim que acontece. Para poder deixar algo polido, precisa lixar, não precisa? Nesse processo de lixar, é gostoso ou é ruim? Mas o resultado fica bom, né? Bem lixadinho, bem bonitinho, bem lapidado, bem lapidado. É isso que Deus faz. Oi? Foi lixado. É isso. Aí tem muita gente que não gostei do que o pastor falou, vou embora, vai embora. Perde a história. Vocês lembram de Elias? Quem lembra de Elias aí, o profeta? Quando ele foi chamar Eliseu, você acha que ele agiu carinhosamente ou ele foi grosseiro? Foi grosseiro. Jogou a capa e ainda saiu andando. Senhor,
eu posso despedir dos meus pais? Eu vou contigo. O que tem eu contigo, rapaz? Se quiser ficar para lá, fica. Mas se quiser vir comigo, vem. Sempre assim. Jesus foi carinhoso o tempo todo, ele teve uma que foi bem firme. Pedro lá, Senhor, né, dando conselho para ele: Senhor, está repreendido, você não vai morrer, não. Longe de ti, que Deus te livre, Jesus, de você ir para a cruz e morrer. Para trás de mim, Satanás. Não foi? Não, teve outras vezes também. Sim, sim. Sim. Aí entra, você só adiantou um pouquinho. Por quê? Porque os homens de Deus, Moisés, que era um cara muito manso, mas você acha que ele passava a mãozinha toda hora em Josué? Isso não quer dizer que né, a pessoa tem que ser brutamonte, né? Mas são coisas que Deus ele inspira, ele faz, ele move. Por exemplo, Eli, tadinha da Ana, estava chorando lá, balbuciando, fazendo voto, não era? E ele chegou lá: tu não tem vergonha não, mulher, de estar embriagada na casa de Deus? Afasta dos teus lábios esse vinho. Ele disse: não estou bebendo não, rapaz. Não, meu Senhor, a tua serva só estava derramando. Olha só que humildade. Sabe por que Deus faz essas coisas? Para gerar em nós um caráter, para que nós possamos receber aquilo que Ele quer nos dar. Eliseu recebeu o que de Elias? Josué recebeu o que de Moisés? A unção. O que Pedro recebeu de Jesus? A autoridade sobre a igreja, gente. Jesus estava forjando nele um líder que ele deveria ser. Ele estava construindo nele, sobre Pedro, o fundamento, o caráter. Isso, certamente, né? Andou com ele, é isso. Olha aí. Porque teve uma ênfase em Pedro, né? É isso. É assim que nós somos forjados, meus amados. É assim que eu sou forjado, é assim que vocês são forjados. É no fogo. Aleluia. No atrito. Hoje minha esposa, a gente estava tirando umas fotos, né? Ela estava toda. Aí ela falou assim: ai, amor, você está tão bonito. Tá me deixando até roxo de vergonha, né? Aí a mãe ficou olhando assim. Aí falou: que a gente fez as pazes. Aí vocês estavam brigados? Vocês estavam brigados? O que é isso? Atrito. Para que ela cresça, eu cresça, nós cresçamos, amém? Se num casamento é assim, numa igreja vai ser assim. Se nosso relacionamento com Deus é assim, tem hora que você fica: Deus, será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? E Deus está: estou vendo, só que tem que ter atrito, mano. É assim que o nosso caráter é forjado. É assim. Amém? Tem alguém perfeito aqui? Levante a mão. Tem não? Então, bem-vindos. Sejam bem-vindos à imperfeição, amém? Tem alguém perfeito aqui? Mas estamos a caminhar com aquele que é perfeito e a cada dia sendo aperfeiçoados, amém? Diga obrigado, Jesus. Meus amados, de nada adianta Deus escrever uma nova história e estragarmos tudo por causa do nosso mau caráter. É preciso que o nosso caráter seja transformado. E é na dificuldade que Deus vai fazer isso. Dificuldade, foi Deus que permitiu fome ali. Na dificuldade Deus vai revelar. Sim, Senhor, eu vou falar aqui. Na dificuldade Deus vai revelar o homem e a mulher que vai te ajudar, tá? E por meio deles é que a sua vida será abençoada, o seu caráter moldado e o seu destino destravado. Vamos lá para Gênesis 14, por favor.
Estamos quase lá. Já concluiremos. Tem muita gente que diz assim: eu não preciso de ninguém. Nós precisamos sim, gente. Eu preciso. Você precisa, nós precisamos. Gênesis 14, vamos ler do verso 14 ao 20, tá bom? Você quer falar, meu amado? Quer falar com ele? Como eu digo, bem-vindos ao chão da vida. Não é? Gente, eu confesso que eu já fui frustrado também. Eu olhava para os homens de Deus, sabe aqueles homens que levantam a mão assim, a multidão cai, assim, ele sopra assim, e em massa as pessoas são curadas, olho de silicone fica de verdade, entendeu? A pessoa que não tem tímpano, surge um tímpano novo. Eu falei, cara, que homem de Deus, homem santo, não sei o que e tal. Aí depois descubro que o cara bate boca com a esposa. Eu falei, meu Deus, como é que é isso, meu pai? O que é isso, gente? Diga, humanidade. Quem aqui deixou de ser humano? Alguém deixou de ser humano depois que entregou a vida a Jesus? Não, né? Ok, então nós continuamos humanos, porém a cada dia a humanidade, a nossa humanidade, ao invés de ser caída, ela está passando a ser redimida, e nós devemos celebrar isso, a redenção da nossa humanidade. Então ninguém é perfeito. O erro está quando não há o desejo de se tornar perfeito, de ter a transformação de caráter. O erro está em ser a Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Sempre. Está entendendo? Aí que está o engano. Quem pode dizer obrigado, Jesus? Um dia eu preguei sobre o crente que era Gabriela. Acho que foi o dia que o irmão ficou falando mal de mim pro outro, né? Foi nesse dia, não foi? O irmão pregando aqui, o irmão só assim, pô. Aí depois chegou pra mim que o irmão fulano de tal estava falando mal de mim durante a pregação. Mãe, a gente passa por tudo. Vamos lá, do 14 ao 20 diz: e quando Abraão ouviu que o seu irmão foi levado cativo, ele armou os seus servos treinados, nascidos na sua própria casa, 318, e os perseguiu até Dan. E ele se dividiu contra eles, ele e seus servos, à noite, e os feriu e os perseguiu até Orbá, que está à esquerda de Damasco. E ele trouxe de volta todos os bens, e também trouxe novamente o seu irmão Ló, na verdade seu sobrinho, né? Mas algumas traduções chamam de irmão, parente, e seus bens, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma, muita atenção nessa parte, saiu para encontrá-lo depois do seu retorno do massacre a Quedorlaomer, e os reis que estavam com ele no vale de Sabé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era o sacerdote do Deus Altíssimo. E ele o abençoou e disse: bendito seja Abrão do Deus Altíssimo,
Criador do céu e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos. E Abrão lhe deu dízimos de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão, até aí, até o 20. Amém? O que aconteceu? Abrão estava passando por uma dificuldade, sim ou não? O seu sobrinho tinha sido capturado por reinos. Eram 5 reinos que tinham lutado contra 4 reinos e vencido. Dentre esses reinos estava ali onde Ló e a sua família moravam. Que problemão, né? Então Abrão foi resolver esse problema. Acionou lá no WhatsApp, mandou mensagem no grupo, o grupo dos 318. Galera, pegaram Ló, a família. Todo mundo está em QAP? QAP. Partiu. Pega tudo e vamos embora. De noite, estrategicamente ali, armaram e foram. Quem era que estava intercedendo por Abrão? Quem sabe? O sacerdote. Qual o nome do sacerdote? Melquisedeque, que também era rei, além de sacerdote, servo do Deus Altíssimo. E aí eles batalharam com 318, 5 reinos. Uau! Abrão venceu? Voltou com tudo. Quem saiu ao encontro? Quem é a primeira pessoa a receber as boas notícias? A se alegrar com Abrão? O sacerdote. E o que acontece? O sacerdote abençoa Abrão e Abrão honra o sacerdote. É no momento da dificuldade que Deus revela quem é o seu sacerdote. Tem muita gente que na hora da dificuldade procura o sacerdote. Cadê o sacerdote? Está dormindo. Está entendendo? É por bem deste que a sua vida ela é abençoada e o seu caráter é moldado e o seu destino destravado. Percebam que depois que ele encontra Melquisedeque, pela primeira vez aparece a palavra profeta. Deus se refere a Abrão profeta, porque o ministério de Abrão foi destravado, porque a bênção do Senhor veio sobre ele. É isso que acontece. Todos nós precisamos encontrar o nosso sacerdote. E o sacerdote de Abrão foi encontrado aonde? Na terra, no lugar em que Deus falou com ele e apareceu para ele. Amém? Durante o processo de se receber e viver uma nova história, Deus ele requer algo de nós. Diga comigo: fidelidade, aliança, compromisso. É preciso haver fidelidade, aliança e compromisso com Deus. Aqui em Gênesis 17, sim, Senhor, fala. Só vou mencionar. Deus faz um pacto. Diga um pacto. Pacto é aliança. E essa aliança foi com Abrão e com toda a sua descendência. E sabe o que aconteceu no momento desse pacto? Abrão teve o seu nome mudado. Foi mudado de Abrão para Abraão. Sabe por que o nome dele foi mudado? Pergunto: Deus é grande ou Deus é pequeno? Abrão significa pai de um povo, o pai de uma nação. E Abrão significa pai de nações, pai de muitos povos. A partir do momento que Abrão fez uma aliança, um pacto com Deus que é grande, a grandeza de Deus passou a fazer parte da vida de Abrão. Não teria como ele continuar sendo Abrão, um pai de um pequeno povo. Não, ele se tornou Abraão, o pai de muitas nações, de muitos povos. Para que nós vivamos a nova história em nossas vidas, é preciso fazer uma aliança. Diga aliança. É preciso ser fiel a essa aliança. Diga fidelidade. É preciso ter comprometimento. Diga compromisso. Senão não vai viver. Amém?
No ato da aliança, o nome, o destino de Abrão foi mudado. Durante o processo também, meus amados, para se viver uma nova história, parecerá que Deus mentiu, que o sacerdote se enganou. Você sabia disso? Nesta hora nós seremos tentados a buscar uma história alternativa. Eu já deixo um alerta, é uma furada. Sabe? Nós ouvimos, Deus está escrevendo uma nova história. Aí você olha para a história que está vivendo e não está tão legal assim. Não está tão nova. Ué, quando é que vai acontecer? Primeiro temos que analisar. Nós estamos tomando as atitudes corretas? Estamos, beleza. Mas por que não está acontecendo? Deus mentiu. Se sacerdote é falso, é um falso profeta, é mentiroso. Quer saber? Eu vou criar minha própria história, furada. Foi o que aconteceu em Gênesis 16. Deus havia prometido que Abraão seria o pai de muitas nações, sim ou não? Mas ele não tinha nenhum filho. E estava o tempo passando, e a história não estava rolando, não estava avançando. Então a mulher teve uma ideia: se deita com a minha escrava, e o filho que ela gerar vai ser meu. Deu bom ou deu ruim? Até hoje a gente vê um exemplo disso. Os descendentes de Ismael são aqueles que vão perseguir a igreja. E são aqueles que até hoje perseguem os filhos de Isaac, os descendentes de Isaac. O que ele fez? Uma história alternativa. Deu ruim. Deus, ele não mente. Deus não se engana. Se ele disse que vai fazer, ele vai fazer. A questão é que nós não podemos ser imediatistas. Existe um tempo para o cumprimento. E o tempo que leva para o cumprimento é o tempo que nós levamos para entendermos e nos posicionarmos. Por isso que o Senhor falou que nós estamos atrasados. Por quê? Tem muita coisa que nós não estamos entendendo ainda e por isso não nos posicionamos. Ou já ouvimos, já entendemos, mas não estamos nos posicionando, ficando atrasado. Olha para o seu irmão e diga: acelera aí, mano. Pelo amor de Deus, corre, corre, corre. Aleluia. Acelera e pisa, é? Está pronto para a última? Quem está aprendendo alguma coisa aí? Está fazendo sentido? Eu estou ficando... Essa é forte. Vamos terminar? Durante o processo para se viver a nova história, Deus, ele aplica a cada um de nós uma grande prova. Diga: prova. Ele vai nos pedir um grande sacrifício. Diga: sacrifício. Para que haja sacrifício é preciso haver uma oferta, não é? Calma, não estou falando de finanças. Apenas. Deus pediu para Abraão: me dá o teu filho, o teu único filho. Um dia eu e minha esposa e eu estávamos conversando e eu falei assim: amor, já pensou se Deus pediu o ministério? Será que eu vou ter coragem de dar? Sabe o que Deus pediu de Abraão? Aquilo que estava no coração dele, aquilo que disputava entre Deus e ele, aquilo que disputa entre Deus e você, entre Deus e é o que Deus vai pedir. Essa é a última prova. Diga: prova, pastor. Gênesis 22, do 1 ao 3. Para fechar. E aconteceu depois dessas coisas, de todo esse processo, que Deus provou Abraão. Ele disse: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E ele disse: toma agora o teu filho, teu único filho Isaac, a quem tu amas. Preste atenção. É aquilo que mais amamos. E vai agora à terra de Moriá e oferece-o ali como oferta queimada sobre um dos montes que eu te direi.
Abraão disse: pelo amor de Deus, Deus, tem misericórdia? Não. Verso 3: e Abraão levantou-se cedo de manhã, selou seu jumento e tomou consigo 2 de seus servos, Isaque, seu filho, e cortou a lenha para a oferta queimada, e se levantou e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Pulem comigo para o verso 9, por favor, do mesmo capítulo. E eles chegaram ao lugar de que Deus lhe dissera, e Abraão construiu ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e o pôs no altar sobre a lenha. E Abraão estendeu a sua mão e tomou a faca para imolar o seu filho. E o anjo do Senhor chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: aqui estou. E ele disse: não ponhas a tua mão sobre o menino, nem faças alguma coisa com ele, porque agora eu sei que temes a Deus, vendo que não negaste a mim teu filho, teu único filho. Depois, se você quiser continuar a história lendo, você vai ver que as promessas feitas lá atrás foram todas reconfirmadas e liberadas. A história, ela foi completamente liberada. A vida de Abraão. Por quê? Ele não segurou aquilo que estava entre ele e Deus. Ele abriu mão. Mas como, pastor? Ele não matou o menino. Ei, ele não precisou matar fisicamente. Ele matou aqui, ó, dentro do coração. Emocionalmente ele matou Isaque. Deus vai pedir de nós, nessa nova história que ele está escrevendo, ele vai requerer de nós aquilo que fica disputando entre ele e nós, no nosso coração. Deus irá nos provar se ele pode confiar em nós. Sabe que Deus prova? Um dia Deus, por meio de uma profetisa, falou comigo e disse assim: eu te provei e você foi achado fiel. Por essa razão estou liberando um novo nível de unção na tua vida. Deus simplesmente não disse: eu estou liberando um novo nível de unção. Não. Ele falou: eu te provei e você foi achado fiel. Só eu sei as provas que eu tive que passar. Fáceis? Muito difíceis, mas vale a pena. Isso é para tudo, meus amados, inclusive para vivermos uma nova história em Deus. Amém? Você deseja viver uma nova história, sim ou não? Você ficou com medo? Olha para o seu irmão e diga assim: vale a pena todo o processo, pois no processo já estamos vivendo a nova história. Aleluia, aleluia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Oh, meu Deus do céu. A partir do momento que Abraão pôs um ponto final, ele já começou a viver a nova história. O processo que estamos passando já é a nova história, meus amados. Você vê que a história tem começo, meio e quem está entendendo aí? Teve o começo, teve o meio e o fim. O fim é melhor do que o começo, sim ou não? Porque o começo nos prepara para o fim. Aleluia! Glória a Deus! Em nome de Jesus. Aleluia! Eu profetizo que você viverá uma nova história, uma história gloriosa de conquistas e muitas bênçãos do Senhor. Tu serás uma bênção para multidões, amém? Serás uma bênção, em nome de Jesus. Pai, nós oramos gratos por esta palavra revelada, a história das nossas vidas, Pai. Sim, Senhor, não chegamos ainda. Eu não cheguei no fim da minha história, nem no meio. Agora que começamos, Pai. Muitos estão a começar. Senhor, e é tão bom entender que na história das nossas vidas o Senhor nos faz participantes. Não somos apenas espectadores,
mas participantes daquilo que o Senhor está escrevendo. Glória a Deus. Queridos, você que ainda estava na dúvida, você que ainda não tinha tido a coragem de pôr de uma vez por todas o ponto final, põe o ponto final hoje na história antiga. Põe o ponto final hoje na antiga história da tua vida e comece hoje saia daqui já usufruindo de uma nova história, usufruindo de um novo tempo. Deixe o passado para trás, deixe o passado no passado, receba hoje o presente que Deus está a dar. Uma nova história. E comece a caminhar em direção a um futuro glorioso, abençoadíssimo, próspero, em nome de Jesus. Diga: Senhor, eu ponho um ponto final hoje naquela antiga história. Eu rompo hoje com a velha história da minha vida. Em nome de Jesus, tenha coragem, tenha ousadia. Somente os corajosos fazem história. Ei, vamos fazer história. Vamos desfrutar daquilo que o Pai está a liberar. Vamos. Nós queremos fazer história, Pai. Nós queremos ver a história nova que o Senhor está escrevendo em nossas vidas, está escrevendo nessa cidade, está escrevendo neste estado, está escrevendo, Pai, nessa nação. Meu Deus, queridos, você sabia que aquilo que nós estamos vivendo aqui na Avivamento para as Nações, o Senhor já tinha confiado a outros? Você sabia que Deus nos confiou a chave da cidade? Essa chave era de outro, ou de outro, não sei. A unção que hoje nós estamos debaixo dela tinha sido confiada a outro. Mas eles foram infiéis. Eles não foram fiéis, não tiveram compromisso, não se mantiveram fiéis à aliança com Deus. Então o Senhor tirou e deu para nós. Queridos, nós temos que ser fiéis, e fiéis até o fim. Somente assim nós usufruiremos e viveremos a nova história, em nome de Jesus. Eu convido você a sair do seu lugar nessa hora. Hoje vai até minha mãe Conceição. Eu só cola aqui com a Isa e com a Fernanda. Eu desejo que vocês orem uns pelos outros. E eu vou orar por todos. Isso. Podem dar as mãos. Isso. Comecem a orar uns pelos outros. Elvis ora pela Conceição, Conceição ora pela Fernanda, Fernanda ora pela Isa, Isa ora pela Consuelo, Consuelo ora pelo Elvis. Comece a orar nessa hora. Comece a profetizar nessa hora. Comece a declarar nessa hora uma nova história da vida do teu irmão, uma nova história da vida da tua irmã. Vamos juntos viver essa nova história. Vamos juntos fazer história. Vamos juntos desfrutar daquilo, o novo de Deus que já veio para nós, que está sendo liberado a nós. Pai, eu declaro, profetizo, Senhor, intenciono de todo o meu coração sobre todos os meus amados, sobre nós, sobre todos aqueles
uma mentalidade nova. Declare uma mentalidade nova. Aleluia. Ore pelas mentes, Pai. Só pode receber vinho novo quem tem a mente nova. Só pode receber uma nova história aqueles que deixaram a velha história. Oh Senhor, guarda os corações, guarda as mentes, guarda os pés, guarda os olhos, os ouvidos, guarda a língua, guarda, Senhor, a cada um, guarda-nos, Pai. Guarda aqueles que não puderam estar hoje presentes, Pai. Oh meu Deus, mas que o Senhor tenha confirmado que neste lugar o Senhor fará uma nova história na vida deles. Pai, como um sacerdote desta casa, eu os abençoo. Sejam abençoados com o melhor de Deus. Usufruam do melhor de Deus. Eu declaro uma nova história na tua vida. Ela dá certo a partir de hoje. Ela avança a partir de hoje. Ela prospera a partir de hoje. Alamandarabassuri eclamando lavassou. Eremante erecon erecanta labácia. A partir de hoje você prospera. A partir de hoje você avança, você cresce. Você rompe. Seja abençoado, seja abençoada em nome de Jesus. Seja grande em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga para o seu irmão, bem-vindo à nova história. Bem-vindo à nova história da sua vida, no nome de Jesus. E aplauda o Rei da Glória. Obrigado, Jesus.